Jesus comentou: "Isso é pura hipocrisia. Usar o cristianismo e a oração para elevar sua imagem pessoal em busca de reconhecimento espiritual é errado. Portanto, precisamos tratar esses assuntos com cautela. Por que estamos orando? A oração representa um pilar fundamental da fé cristã, um momento profundo de conexão direta com Deus. Entre as diversas orações, a oração do Senhor é, notavelmente, um exemplo puro dado pelo próprio Jesus. No entanto, mesmo com uma prática tão importante e poderosa, existem erros que podem diluir a qualidade e a sinceridade do nosso diálogo com Deus. Hoje, vamos abordar um assunto crucial para todo crente: os erros a evitar na oração. Muitas vezes, por ignorância, podemos adotar comportamentos ou hábitos que prejudicam nossas comunicações espirituais. O que devemos evitar para garantir que nossas orações estejam em sintonia com a vontade de Deus? Em nossa discussão, exploraremos insights baseados nos ensinamentos de Jesus sobre a abordagem correta à oração. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ficar atualizado com ensinamentos importantes. Vamos explorar juntos as armadilhas a evitar durante a oração e aprofundar nossa compreensão do que significa orar de maneira eficaz. Embora todos os cristãos orem, fazer isso corretamente não é instintivo. Exige disciplina e determinação para seguir os ensinamentos de Deus. É verdade que, em momentos de desespero, as pessoas oram da maneira que sabem e Deus, em sua graça, ouve, com o Espírito Santo intercedendo por nós e Jesus mediando. No entanto, em circunstâncias normais, devemos orar conforme Deus instrui, seguindo suas orientações meticulosamente. Vamos mergulhar em duas lições importantes que Jesus compartilhou com seus discípulos e conosco sobre o que evitar na oração. Primeiro, vamos considerar o versículo 5, onde Jesus começa a falar sobre a oração. Ele afirma: "E quando orardes?" Note que ele diz quando, não se. Isso implica que a oração é esperada de todo seguidor. Não é uma questão de se você encontrar tempo ou se sentir vontade. Jesus espera que a oração faça parte de nossas vidas. Curiosamente, o Novo Testamento não especifica quanto tempo nossas orações devem durar. Não prescreve uma duração fixa, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora ou meia hora. Em vez disso, nos ensina a orar continuamente. Isso significa que a oração deve ser uma atividade constante na vida de um crente, não limitada a um tempo específico. Seja por alguns breves minutos ou por um período mais longo, o importante é a qualidade do tempo passado na presença de Deus, compartilhando abertamente nossos corações e as necessidades dos outros com Ele. No entanto, nunca devemos afirmar que apenas aqueles que oram, por exemplo, 1 hora diária, são verdadeiros guerreiros de oração. A Bíblia não apoia essa ideia. Em vez disso, nos encoraja a orar continuamente, enquanto dirigimos em casa, na cozinha, na universidade, na escola ou no trabalho. Devemos sempre manter uma atitude de oração, estando abertos e em comunhão com Deus. Ao longo do dia, isso pode significar orações breves como: Senhor, ajude-me a ser paciente com essa pessoa que acabou de me cortar no trânsito, em vez de reagir com frustração. Essa conversa contínua com Deus nos mantém firmes em um espírito de oração. Você pode, de fato, tornar a oração parte de todo o seu dia. Imagine-se na cozinha preparando o almoço e um pensamento passa pela sua mente sobre alguém da sua comunidade da igreja que está enfrentando dificuldades sem muito para comer. Você pode dizer: Senhor, vejo minha própria abundância e sei que há uma necessidade na nossa igreja. Eu oro por aqueles que estão necessitados agora. Movido pela compaixão, você decide ajudar, compartilhando o que tem ou fazendo uma doação.
Isso é o que significa estar em constante oração, permanecendo conectado com Deus e incorporando-o em todos os aspectos da sua vida diária, assim como a Bíblia nos instrui a orar sem cessar. Às vezes, você pode optar por reservar momentos específicos para orar. Talvez sozinho, com seu cônjuge, família, amigos ou na igreja. Esses momentos dedicados à oração têm seus próprios benefícios. Permitem que você se concentre, se envolva com as Escrituras e obtenha uma compreensão mais clara das necessidades mais amplas da sua comunidade, o que pode guiar suas orações. É por isso que muitas igrejas organizam reuniões regulares de oração para incentivar essa vida de oração comunitária. Essas reuniões organizadas e esforços de oração são estruturas de apoio projetadas para nos lembrar e inspirar a manter a oração constante, cumprindo nosso dever de estar sempre em comunhão com Deus. Isso está em conformidade com a instrução de Jesus, quando orardes. Srenia sublinhando a expectativa de que a oração seja uma parte contínua da vida do crente, não uma atividade opcional. Agora, vamos analisar duas práticas específicas que devemos evitar quando oramos. Primeiramente, evite ser como os hipócritas. Para entender isso, vamos explorar o que o termo hipócrita significava originalmente. Em grego, traduz-se aproximadamente como esconder-se atrás de algo. Historicamente, esse termo estava associado aos atores do teatro grego antigo. Esses atores, durante uma peça, costumavam usar máscaras. Imagine uma cena em que um ator segura uma máscara com um rosto sorridente, mas por trás da máscara ele poderia estar sentindo tristeza ou frustração. Essa imagem de mascarar as verdadeiras emoções levou ao termo hipócrita, que evoluiu para descrever alguém que finge ser o que não é. Na época de Jesus, o termo hipócrita era comumente usado para descrever indivíduos que apresentavam uma falsa aparência de piedade. Jesus usa especificamente esse rótulo para aqueles que usam a oração como uma ferramenta para projetar uma imagem de espiritualidade e proximidade com Deus, enquanto suas verdadeiras intenções estão longe disso. Esse mau uso da oração é fundamentalmente sobre exibir uma suposta piedade para ganhar a admiração dos outros, em vez de se conectar genuinamente com Deus. Jesus não está proibindo a oração pública, mas ele enfatiza a intenção por trás dela. Ao orar em público ou na presença de outros, o foco deve ser em se engajar sinceramente com Deus, não em se apresentar para uma audiência para ser visto como devoto espiritualmente. Assim, o cerne da hipocrisia na oração é sobre a disparidade entre a exibição pública e a realidade interior. De fato, esse princípio se estende além da oração para outros aspectos da vida. Considere alguém que participa ativamente da igreja e se envolve em inúmeras atividades religiosas, mas carece de sinceridade e pureza de coração. Isso é a essência de ser um hipócrita, mostrar uma coisa enquanto se é outra. Jesus menciona especificamente os fariseus no versículo 5. Naquela época, os fariseus eram reconhecidos como seguidores religiosos devotos, observando meticulosamente a lei de Deus e aderindo às estipulações da lei de Moisés. No entanto, isso era apenas uma exibição superficial. Ironicamente, foram essas mesmas pessoas que mais tarde desempenharam um papel na condenação de Jesus à morte. Jesus instrui: quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois eles amam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Tipicamente, nas sinagogas, as orações aconteciam enquanto se estava sentado, e os ensinamentos eram dados nessa postura. No entanto, quando um fariseu tinha a oportunidade de orar, ele se levantava ostentosamente, exclamando em voz alta, transformando o ato em um espetáculo para que todos vissem:
levando as pessoas a admirarem sua aparente piedade. Ou considere a praça da cidade, onde, segundo a lei de Moisés, um judeu deveria orar 3 vezes ao dia. Um fariseu se posicionaria estrategicamente no local mais visível nos horários de oração, garantindo que fosse visto pelos transeuntes, transformando assim uma disciplina privada em uma performance pública. Jesus rotulou essas ações como hipocrisia, criticando o uso do cristianismo e da oração como ferramentas para autopromoção sob o disfarce de espiritualidade. Ele enfatiza a importância de examinar nossas motivações nessas práticas. Embora Jesus não proíba a oração pública, ele destaca que a oração deve ser um ato de comunicação com Deus, não uma performance destinada a impressionar os outros. Segundo Jesus, aqueles que se envolvem em tais exibições já receberam sua recompensa, que é apenas a aprovação passageira dos outros, aplausos e admiração humanos. Esse reconhecimento é o limite de seu ganho, pois suas orações carecem da autenticidade necessária para uma resposta divina. Então, o que devemos fazer? Ele instrui: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Este conselho do Senhor Jesus não significa que devemos orar apenas em isolamento ou evitar orações públicas. Em vez disso, ele enfatiza a importância da espiritualidade genuína em detrimento da exibição exterior. Em essência, se isso ajuda a manter a sinceridade, é melhor orar longe dos olhos dos outros. A oração é essencialmente um diálogo privado com seu Pai. Ele te observa em lugares não vistos, seja no seu quarto, dirigindo, no trabalho, na escola, no seu escritório ou estando sozinho. Deus te observa em todos esses momentos. É a Ele que suas orações devem ser dirigidas. É crucial que consideremos cuidadosamente os ensinamentos de Jesus e compreendamos seus significados mais profundos dentro do contexto apropriado. Como mencionado, é fundamental entender o que Jesus está especificamente desencorajando aqui. Ele condena a hipocrisia e as demonstrações externas de piedade, instando-nos, em vez disso, a cultivar um relacionamento profundo e pessoal com Deus. Ele enfatiza que nosso Deus está ciente de nossas ações e que quaisquer recompensas que busquemos devem vir dele. Além disso, Jesus critica a prática da repetição vã. Inicialmente, ele apontou os fariseus como exemplos do que não imitar. Agora, ele faz referência aos pagãos para ilustrar outra abordagem equivocada da oração. Ao contrário do que alguns possam acreditar, o fervor religioso não é exclusivo dos cristãos. Os pagãos também são profundamente religiosos. Eles têm suas próprias divindades, a quem oram, oferecem sacrifícios e seguem diretrizes éticas que acreditam ter origem nesses deuses. No entanto, suas práticas não se baseiam em revelação divina, mas sim em invenções humanas. Isso inclui não apenas suas divindades, mas todo o seu sistema religioso. Como resultado, nas tradições pagãs e em religiões fora do cristianismo, há um uso prevalente de mantras e orações repetitivas. Essas repetições são equivocadamente acreditadas como tendo algum tipo de influência mágica sobre seus deuses. Por isso, os pagãos frequentemente recitam essas frases diante de seus ídolos, acreditando no poder transformador dessas palavras. Esse conceito é vividamente ilustrado na história do Antigo Testamento sobre Elias e os profetas de Baal. O desafio foi lançado para determinar o verdadeiro Deus, um altar para Baal, o deus pagão adorado em Israel, e outro para o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal invocaram seu Deus para enviar fogo do céu como prova de sua divindade. Passaram o dia todo cantando: "Responde-nos, Baal", enquanto dançavam ao redor do altar e até se cortavam com facas em seu fervor.
Elias, conhecido por sua franqueza, zombou deles, sugerindo que gritassem mais alto caso seu Deus estivesse ocupado. Apesar dos repetidos gritos, "Responde-nos, Baal!", não houve resposta. Então chegou a vez de Elias. Ele mandou encharcar seu altar com água, molhando completamente o sacrifício. Ele orou uma única e simples oração: "Deus, que hoje se saiba que tu és Deus." Imediatamente, fogo do céu consumiu sua oferta, demonstrando o contraste marcante entre o verdadeiro Deus e as divindades imaginárias. Esse episódio sublinha o ponto que Jesus estava fazendo. Ao orar, não imitem os pagãos que acreditam que suas palavras persistentes compelirão a atenção de uma divindade. Eles repetem suas orações porque não compreendem a natureza de Deus. Jesus aconselha: "Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais antes mesmo de pedirdes", como está declarado no versículo 8. Deus já conhece nossas necessidades antes de expressá-las. Diferentemente dos deuses fictícios, nosso Deus é onisciente, onipotente e onipresente, atento até mesmo aos menores detalhes de nossas vidas. Ele sabe não apenas tudo o que você precisa, mas precisamente o que você necessita, mesmo quando o que você pede pode ser diferente. Jesus não está nos desaconselhando a oração persistente ou a buscar continuamente a ajuda de Deus, mesmo quando as respostas parecem demoradas. A distinção-chave está entre engajar-se em uma oração significativa e persistente e meramente repetir palavras sem profundidade. Por exemplo, na Igreja Católica, é prática comum recitar várias Ave-Marias ou Pais Nossos como parte da busca por perdão, favor divino ou como um ato de penitência. A ideia promovida aqui é que, ao repetir essas orações, pode-se provocar uma resposta de Deus. No entanto, Jesus ensina que simplesmente repetir palavras não é a maneira de se envolver com Deus. Isso não significa, porém, que não devemos nos sentir à vontade para expressar nossos argumentos ou sentimentos abertamente a Deus em nossas orações. Considere esta situação. Se seu filho pequeno viesse até você repetidamente, dizendo com urgência: "Mamãe, estou com muita fome, tenho apenas 5 anos e preciso comer regularmente. Por que você não está ouvindo? Você não se importa comigo?" Imagine como você se sentiria. Essa analogia ilumina o conceito de oração persistente e a manutenção de um diálogo significativo com Deus. O apelo sincero de uma criança torna-se uma metáfora para uma oração profunda e envolvente. "Senhor, por que permaneces em silêncio? Eu te desagradei. Há alguma falha em mim? Talvez um pecado? Estou pedindo de maneira incorreta? Por que não me respondes? Ó Deus, tu és tão bondoso." As Escrituras nos encorajam a buscar e pedir com a promessa de que Deus responderá. Isso não é mera repetição, é uma conversa contínua e sincera com Deus, enfatizando a profundidade e a intenção por trás de nossas orações. A Bíblia nos orienta a adotar essa abordagem em nossa vida espiritual. A ideia de que a mera repetição de frases captará a atenção de Deus é uma crença equivocada, semelhante ao paganismo. Diferentemente dos deuses dessas tradições, nosso Deus deseja uma interação mais profunda. Ele quer que nos envolvamos com Ele, que conversemos e até debatamos com Ele, que expliquemos por que Ele deveria atender nossas orações. Você pode se perguntar: Deus não conhece já as minhas necessidades? De fato, Ele conhece, mas Ele quer que também compreendamos plenamente nossas necessidades. É benéfico nos colocarmos diante de Deus e perguntar por que Ele não respondeu, ou por que deveria atender nossos pedidos. Uma prática útil é escrever 10 razões pelas quais Deus deveria responder à sua oração quando você fizer um pedido. Esse processo de raciocínio com Deus pode levá-lo a perceber que o que você pensava ser essencial pode não ser tão crucial assim.
Muitas vezes, nos aproximamos de Deus com desejos que são mais vontades do que necessidades, coisas com as quais, na verdade, podemos viver sem. Jesus alertou especificamente contra 2 perigos na oração. O primeiro é a hipocrisia, usar a oração para projetar uma imagem falsa de nós mesmos. O segundo é o uso de repetições sem sentido. Em vez disso, devemos nos apresentar de forma genuína, conversar sinceramente com Deus e perseverar em nossas orações. Nos ensinamentos subsequentes de Jesus, ele delineia pelo que devemos orar e apresenta a oração do Pai Nosso como um modelo. Mas qual foi a intenção de Jesus com esse modelo? Ele estava sugerindo que recitássemos mecanicamente essa oração todas as manhãs e noites? Devemos simplesmente repetir: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Diariamente ao acordar e antes de dormir? Ou Jesus queria que isso fosse um modelo, uma estrutura para nossas orações? Embora alguns ao longo da história cristã tenham usado a oração do Pai Nosso como sua única forma de oração, vale a pena considerar se Jesus a pretendia como um roteiro exato ou como um guia para moldar nossas próprias comunicações sinceras com Deus. Para alguns, a oração do Pai Nosso tornou-se uma alternativa padrão, a única maneira que conhecem de orar. Quando sugerido que conversem com Deus de maneira mais livre, como se estivessem falando com outra pessoa, eles se sentem desconfortáveis, pois se apoiaram fortemente nessa oração. No entanto, essa provavelmente não era a intenção de Jesus. A oração do Pai Nosso, conforme ele a apresentou a seus discípulos, serve como uma instrução sobre as prioridades que devemos ter na vida, no que focar em relação ao reino de Deus e à nossa existência terrena. Pessoalmente, considero a oração do Pai Nosso inestimável como uma ferramenta de direção em minha própria vida. Há momentos em que me sinto perdido ou sem saber pelo que orar, e então recorro à oração do Pai Nosso para ajudar a organizar meus pensamentos e manter meu foco durante a oração. Ao revisar cada parte da oração, posso abordar áreas significativas que precisam de atenção e orientação de Deus. Assim, a oração do Pai Nosso atua tanto como um guia geral, quanto como um estímulo em minha vida de oração, destinada a inspirar e estruturar nossas comunicações com Deus, não como uma repetição sem sentido, mas como um modelo para uma oração significativa. A oração serve como um exercício espiritual vital para os cristãos, atuando como um elo direto para comunicar-se com Deus. Ela nos permite adorar, expressar gratidão, confessar nossos erros e buscar orientação divina. No entanto, até mesmo uma atividade tão crucial pode ser mal administrada se não for abordada com cuidado. Diversas armadilhas podem diminuir o poder de nossas orações e impedir a experiência plena de nos engajarmos com Deus. Uma armadilha significativa é a insinceridade. Deus busca um relacionamento verdadeiro conosco, o que exige interações genuínas em nossas orações. Fingir ser mais devoto do que realmente somos é inaceitável aos olhos de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus adverte contra orar apenas para exibição pública, enfatizando que nossas orações devem ser feitas em privacidade e com sinceridade de coração. Ele também critica a repetição inútil de palavras durante o Sermão da Montanha, em Mateus 6:7, aconselhando a não repetir palavras de forma irrefletida, como fazem os gentios, que acreditam que serão ouvidos por causa de suas muitas palavras. Em vez disso, a oração deve ser um diálogo envolvente e consciente com Deus, não apenas uma repetição automática de palavras sem reflexão genuína. Outra barreira para uma oração eficaz é a falta de fé. Tiago destaca que, ao pedir algo a Deus, devemos fazê-lo com fé, sem qualquer dúvida. Orações desprovidas de fé são ineficazes
indicando uma desconfiança na capacidade e benevolência de Deus. Devemos confiar que Deus nos ouve e responde de acordo com seus propósitos. Também é crucial assegurar que nossos pedidos estejam em harmonia com os planos de Deus. Muitas vezes, nossas orações se concentram em nossos desejos e necessidades imediatas, sem considerar se estão alinhados com o que Deus quer para nós. A primeira epístola de João explica que, quando nossos pedidos são feitos segundo a vontade de Deus, Ele nos escuta. É essencial invocar a orientação do Espírito Santo para garantir que nossas orações reflitam as intenções de Deus. Outro desafio formidável para a nossa vida de oração é a distração, um problema prevalente no mundo constantemente conectado de hoje. Para combater isso, encontrar um local isolado e reservar um tempo dedicado para a oração pode nos ajudar a nos concentrar completamente em Deus. Vamos explorar 2 relatos bíblicos que ilustram o impacto de orações sinceras e confiantes. Uma narrativa convincente é a história de Ana, mãe de Samuel, conforme relatada no primeiro livro de Samuel. Ana era uma mulher piedosa, casada com Eucana. Apesar de sua devoção, ela era estéril, uma situação que lhe causava grande tristeza, especialmente porque a infertilidade era vista com severo estigma em sua época. Acrescentando ao seu sofrimento, Penina, a outra esposa de Eucana, zombava e ridicularizava Ana por sua incapacidade de conceber. Durante uma das peregrinações anuais de Eucana ao templo em Siló, para a adoração e ofertas ao Senhor, sua esposa Ana se sentiu dominada pela tristeza. Ela se aproximou do templo com lágrimas escorrendo pelo rosto para orar fervorosamente por um filho. Em sua profunda ansiedade, ela fez uma promessa sincera. Ó Senhor dos exércitos, se apenas olhares para a miséria de tua serva, lembrares de mim e me abençoares com um filho, eu o dedicarei ao teu serviço por todos os seus dias, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Eli, o sacerdote, a viu e a confundiu com uma mulher embriagada. No entanto, Ana esclareceu, derramando seu coração. Não estou embriagada, mas angustiada. Estou aqui para expor minhas aflições e desejos ao Senhor. Compreendendo sua sinceridade, Eli respondeu com uma bênção. Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ana voltou para casa, e com o tempo Deus atendeu suas orações. Ela deu à luz um filho e o chamou de Samuel, que significa ouvido por Deus, refletindo sua gratidão. Este é o filho pelo qual eu orei. O Senhor me concedeu o que pedi a ele. Quando Samuel estava suficientemente crescido, Ana cumpriu sua promessa. Ela o levou ao templo, apresentando-o a Eli com as palavras: Este é o filho pelo qual eu orei, e estou entregando-o ao Senhor por todos os dias de sua vida. Assim, Samuel passou seus anos no templo, crescendo sob a orientação de Eli e se tornando um profeta reverenciado em Israel. A história de Ana é um exemplo comovente de como orações sinceras e humildes podem tocar o coração de Deus. Sua fervorosa oração não só lhe trouxe um filho, mas também deu a Israel um líder que moldaria o destino da nação. Sua experiência ilustra a profunda verdade de que Deus ouve as orações de seu povo e responde de maneiras que podem exceder nossas expectativas. Outro exemplo marcante que destaca o impacto da oração é a narrativa do rei Ezequias de Judá durante uma crise extrema. Esta história está registrada no livro de 2 Reis, capítulo 19. Ezequias, um governante devoto e justo, viu seu reino sob a ameaça do vasto império assírio, liderado pelo rei Senaqueribe. À medida que as forças assírias avançavam, capturando territórios vizinhos, eles voltaram sua atenção para Jerusalém.
O emissário de Senaqueribe entregou uma mensagem ameaçadora a Ezequias e aos cidadãos de Jerusalém, vangloriando-se de que nenhum deus das terras conquistadas havia conseguido defender-se contra os assírios e Jerusalém teria o mesmo destino. Diante desse desafio formidável, Ezequias buscou intervenção divina. Ele foi ao templo, prostrou-se diante de Deus e também enviou mensageiros ao profeta Isaías para interceder em nome de seu povo. No meio dessa crise, Ezequias recebeu uma carta de Senaqueribe repleta de insultos blasfemos e ameaças terríveis. Ezequias então subiu ao templo, colocou a carta diante de Deus e orou com fervor. Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, Tu és o Deus soberano de todos os reinos da terra, Tu criaste os céus e a terra. Inclina teu ouvido, Senhor, e escuta. Abre teus olhos, Senhor, e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou esta mensagem para ridicularizar o Deus vivo. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Deus respondeu à súplica sincera de Ezequias através do profeta Isaías. Isaías transmitiu a mensagem de Deus a Ezequias, tranquilizando-o de que o Senhor realmente havia ouvido suas orações e que Senaqueribe não atravessaria os muros de Jerusalém. Deus prometeu proteger a cidade e derrotar as forças assírias. Esta narrativa não só ilustra o poder da oração sincera, mas também destaca como a fé no divino pode trazer salvação em momentos de grande perigo. Naquela noite fatídica, o mensageiro do Senhor avançou e dizimou 185.000 soldados do exército assírio enquanto dormiam. Ao amanhecer, apenas um punhado conseguiu escapar e Senaqueribe, seu rei, retirou-se para Nínive. Lá, seu reinado terminou nas mãos de seus próprios filhos. Conforme Deus havia previsto a Ezequias, Jerusalém permaneceu intocada. A história de Ezequias sublinha o poder transformador da oração em tempos de perigo. Diante de probabilidades avassaladoras, Ezequias buscou intervenção divina através de uma oração sincera, e Deus livrou Jerusalém de um perigo aparentemente insuperável. Este relato afirma que Deus ouve as orações de seus seguidores e intervém poderosamente em seu favor. Vamos agora orar juntos. Deus Todo-Poderoso, somos gratos pelo privilégio de nos aproximarmos de Ti em oração. Guia-nos para que nos aproximemos de Ti com corações genuínos, buscando não a aprovação dos outros, mas apenas honrar a Ti e permanecer em Tua presença. Livra-nos da insinceridade e de frases repetitivas que desviam da verdadeira oração. Abençoa-nos com humildade e fé constante, permitindo-nos confiar completamente em Teus planos. Ensina-nos a alinhar nossas orações com Tuas intenções divinas e a buscar consistentemente Tua direção em todas as nossas ações. Que possamos manter um diálogo contínuo contigo ao longo de nossos dias, seguros no conhecimento de que Tu estás sempre presente, atento às nossas orações e guiando nossos caminhos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Para aqueles que têm curiosidade sobre o papel da oração na vida cristã, assistam ao próximo vídeo. Iremos explorar o significado do jejum como uma disciplina espiritual que capta a atenção de Deus. Assim como a oração, o jejum deve ser uma demonstração privada de nossa dedicação e humildade diante de Deus. Atendendo aos ensinamentos de Jesus sobre evitar a pretensão, vamos aprender como o jejum pode aprofundar nossa conexão com nosso Pai Celestial. Clique no link do vídeo exibido na sua tela para continuar sua exploração espiritual.